Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo da doutrina dos Espíritos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. E antes de darmos início ao estudo dessa semana, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Primeiramente agradecendo a Deus, o nosso Pai da vida, o nosso Criador, que nos oportunizou com mais uma existência para que possamos desenvolver, evoluir e aprendermos, que somos espíritos imortais, estamos nesse processo de caminhada, de aprendizado, de crescimento. E vamos aprendendo a compartilhar com o nosso próximo através dos ensinamentos do nosso irmão maior, o Mestre Jesus. E nessa comunhão de pensamentos, vamos trazendo para dentro dos nossos lares toda essa energia que a espiritualidade nos oportuniza através da conexão de pensamento com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, com os benfeitores, que nós possamos sentir toda essa vibração amorosa adentrando em nossos lares, adentrando em nossos corações, e que possamos utilizar todos esses bons pensamentos, essas oportunidades que nos chegam, para compartilhar com o nosso próximo, durante a nossa existência, todo o amor que recebemos, todas as reflexões, toda a compreensão que a doutrina nos traz, que possamos sempre ser um vaso novo e colocar nesse vaso as flores que Deus nos oferta todos os dias, com a oportunidade de sermos diferentes do dia anterior. Que nós possamos distribuir todas essas flores que recebemos, todo este carinho do nosso Criador, que nós possamos distribuir e ofertar para todos aqueles que compartilham a nossa caminhada. Sendo assim, pedimos licença para iniciarmos o estudo dessa semana. Então, estamos no livro dos Espíritos, na tarefa da reflexão de 3 questões. É o livro 2, capítulo número 7, que fala sobre as simpatias e antipatias terrenas. São as questões de 389 a 391. Então, vamos refletir sobre o que Kardec nos traz, sobre as questões das simpatias e antipatias. Então, na questão número 389, Kardec questiona aos benfeitores: de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Então, por que nós sentimos, às vezes, uma repulsa, uma condição negativa que determinadas pessoas nos causam, à primeira vista? Às vezes não conhecemos, mas temos essas sensações ao nos defrontarmos com essas pessoas. Por que isso ocorre? São espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Então vamos entender o que Kardec está perguntando e o que os benfeitores aqui estão nos trazendo. Então, somos espíritos, não estamos começando agora, já viemos e estamos construindo a nossa história ao longo do tempo. Então,
criamos ali uma situação de antipatia por alguém, mesmo sem conversar com essa pessoa, né? No simples olhar, às vezes trazemos essa impressão. Por que isso ocorre? Então, não se reconhecem, né, os espíritos, nós espíritos, né? Estamos na condição encarnados, mas somos espíritos. Né? A gente não se reconhece apenas no falar, mas pelas energias, né, que nós trocamos entre nós, né? A nossa sintonia, a nossa energia, o nosso magnetismo. Né? Isso ocorre no tocante à simpatia e no tocante também às antipatias. E nós podemos entender aqui que os opostos, eles não se atraem. Então, existe ali uma energia, uma repulsa, né, que nós não entendemos de onde vem, mas que nos repele daquela pessoa. Então, nessa questão, vamos entender, né, que essas energias, elas criam ali um distanciamento e os espíritos se reconhecem entre si que não teve liga, né, vamos dizer assim, que não teve uma afinidade entre eles. E por que isso ocorre? Né? Então, os espíritos antipáticos, né? Essa é uma das causas. Os espíritos antipáticos, eles se reconhecem por ter vivido, né, vidas passadas, eles conviveram em vidas passadas e terminaram como desafetos, né, com animosidades. Então, esses espíritos, numa outra existência, eles não se ajustaram, eles não se deram bem, né? Eles criaram uma animosidade entre eles e isso se estendeu ao plano espiritual, né? E que se manteve durante esse novo encontro, a reencarnação. Às vezes, né, antes de nós reencarnarmos, né, esses espíritos antipáticos, né, antes de se reencarnarem, eles até se relacionam e eles se comprometem, né, a vir nessa nova existência para se reconciliarem, né, para superar essa relação conflituosa, essa animosidade que existiam eles de vidas passadas. Eles partem para o plano espiritual, eles conversam lá e eles se comprometem a voltar, a retornar para fazer esse ajuste, né? Refazer esses afetos. Mas de fato, como eles não têm muitas afinidades e eles retornam aqui, e quando eles se encontram aqui, né, na Terra, aquela antipatia ela se faz presente. Existe no nosso inconsciente aquela situação que não foi resolvida e que tem ali, né, uma pendência entre eles. Isso vai exigir, né, desses corações um esforço muito maior para que eles possam superar as antipatias, né, transformar essas antipatias em laços de afinidades. Então, olha como é importante a nossa reencarnação. Né? Estamos aqui para consertar o que não deu certo no passado. E quando temos essa oportunidade, reencontramos esses nossos irmãos, é para que a gente possa desenvolver aquilo que falta, desenvolver o amor entre esses corações. E tem uma segunda situação também, essa que nós comentamos é apenas uma delas. É possível também que esses espíritos não tivessem se conhecido em vidas passadas. Isso também pode ocorrer. Mas como eles são espíritos que não têm afinidades em função dos pensamentos, de comportamentos, de escolhas de vida, escolhas equivocadas, ou da questão da moral muito diferenciada entre um e outro, e na vida atual eles se repelem. Né? Então podemos ver que não necessariamente eles são desafetos de vidas passadas, mas se repelem por conta das vibrações da vida atual, de forma de pensamento, de comportamento, de situações que não têm afinidade entre eles. Né?
Então, temos que refletir sobre isso, porque às vezes achamos que nós não temos ali uma conexão de afeto, de afinidade com o espírito, e achamos que tudo isso ocorre porque ele foi o nosso desafeto de vidas anteriores ou nós fomos os desafetos. E não é sempre assim. Existem várias variantes nessa situação. Então, ninguém pode afirmar com certeza isso, né? E isso também não importa, né? Se tivemos dificuldades na vida passada ou conhecendo pessoas com afinidades diferentes nessa existência. O que ocorre, na verdade, são as oportunidades que nós temos de desenvolver aquilo que ainda nos falta. Então, de manifestar o amor que ainda nós não conseguimos desenvolver, seja com as simpatias, com as antipatias, com as afinidades, as não afinidades, termos essa compreensão, né, que o nosso real objetivo da nossa encarnação é desenvolver o amor. E vamos continuar na próxima questão, né, desenvolvendo o raciocínio dessa reflexão, né, sobre as antipatias. Que na questão 390, Kardec pergunta: a antipatia instintiva é sempre um sinal de má natureza? Né? Então eles respondem: dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança, né, na maneira de pensar. Então cada um pensa de um jeito. Mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, à medida que os espíritos vão evoluindo, vão se esclarecendo, né, eles vão adquirindo mais clareza das coisas, né, essas diferenças elas vão se afastando e eles vão conseguindo desenvolver as simpatias entre eles. Então, não quer dizer que um espírito, né, ele é mau, eles são maus, né, nesse sentido. Então, como que a gente pode, né, um exemplo, um espírito inferior, né, um espírito com pendores, né, ainda negativos, né, e os espíritos mais evoluídos, eles não vão ter uma afinidade, né, porque ali entre eles pensam, eles agem diferente e é natural, isso observamos a todo momento, né? As diferenças entre as pessoas, até dentro da própria família, entre irmãos, cada um pensa de um jeito, cada um toma uma atitude diferente diante de um fato. Uns são mais dóceis, outros são mais explosivos, uns são mais ácidos, né? mais rústicos. Outros agem com mais compaixão, mais compreensão, mais paciência, né? Então, cada espírito, ele age de forma diferente, ele se comporta de modo diferente, de conformidade com a sua evolução. E é natural que nesse momento possa surgir uma antipatia instintiva. Não é algo pensado, né? Não é algo planejado. É porque esses opostos eles não se atraem e há uma repulsão magnética natural entre eles. Então não quer dizer que o espírito é mau, né? É que não há aquela simpatia entre as qualidades, né? A qualidade moral, pensamentos, sentimentos, afetos, né? Então existe ali uma divergência natural que surge uma repulsão magnética entre eles. Mas o que é importante, né, nós destacarmos é que, embora a antipatia ela possa existir, né, quando há uma elevação moral, né, uma vibração superior, né, aquele que já sente de uma forma mais elevada, ele vai saber que aquele irmão, né, que aquele espírito, ele está no processo dele, no momento dele, e ele não vai levar essa animosidade. Visto Jesus, um espírito muito de mais elevação que nós tivemos aqui na humanidade,
né? E nós, na condição de uma vibração muito baixa, ele encontrou aqui, né, uma humanidade de vibração baixa, mas ele não sentiu por nós antipatia, muito pelo contrário. Ele veio desenvolver todo esse amor, ele veio nos dar o exemplo do amor, né? Então, quanto mais elevado é o espírito, quanto mais esse espírito é de luz, né, ele vai conseguir compreender a dificuldade do outro e olhar para ele com um olhar mais de compaixão, de amor, entendendo que aquela condição evolutiva na qual ele se encontra, né, é passageira e que ele também vai evoluir através das experiências, através da compreensão, que ele vai chegar no momento de compreensão dele, né? Então, a importância, né, de nós sabermos, né, que todos nós somos imperfeitos, cada qual está no seu estágio evolutivo, e estamos aqui para aprender uns com os outros. E na próxima questão, Kardec questiona, na 391, a antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem o espírito pior ou melhor? Então, ele está perguntando sobre a antipatia. Se nasce primeiro num, no outro, né? E eles vão responder. Em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra um que o possa julgar e desmascará-lo. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e que lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não compartilha os mesmos sentimentos, mas seguro da sua superioridade não tem contra o outro nem ódio, nem ciúme, né? Ele só lastima, né, a condição que aquele irmão se encontra. Então aqui, né, a condição é para os dois, então ambos, né? Ambos têm a antipatia, mas para cada qual é diferente, né? As causas e os efeitos. Então, aquele, né, o mau espírito, né, que ainda se afina, né, com essas dificuldades, ele se antipatiza com qualquer um que possa, né, compreender a sua pequenez, né, e possa desmascará-lo. E ele muitas vezes se sente perseguido, né, ele fica achando que está todo mundo julgando ele pelas suas atitudes equivocadas, né? Distanciada do bem. Então ele fica com ódio de todo mundo, ele tem raiva, né? Ele guarda mágoa, guarda rancor, porque ele sempre acha que estão perseguindo ele, mas que na verdade, né, é a condição que ele traz, a dificuldade que ele traz. E isso não é nada racional, né? É inconsciente. Né? Então ele sente as vibrações, né, do outro, é instintivo isso. E o oposto também ocorre, né? O espírito bom sabe que o imperfeito não vai compreendê-lo, né? Não vai compreender os seus sentimentos, né? Mas a diferença entre o bom e o mal é que o bom ele não guarda mágoa, ele não guarda ressentimento, ele não cria sentimentos contrários à caridade. Ele perdoa e ele ora por esse irmão. Então, essa compreensão que a doutrina nos traz, nos faz refletir, principalmente na nossa família, a condição que nós temos de desenvolver dentro da nossa família, principalmente, né? Porque se estamos juntos, né, com esse grupo, primeiramente que nos cercam, né, e que está mais próximo de nós, é para que possamos desenvolver, né, primeiro dentro da nossa família, desenvolver, né, a condição de perdoar, de amar, de não guardar o ódio, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança.
Então, nós começamos dentro do lar, né, essa tarefa de aprendizado, expandimos, né, para os meios que a gente circula, e isso vai desenvolvendo a condição, né, de caminharmos para esse mundo, né, esse planeta de regeneração, aonde não haverá mais, né, as antipatias, haverá o sentimento de amor, de comunhão, né, de energia, de vibrações, de magnetismo positivo entre todos. Então, desejo a todos uma excelente semana e que possamos refletir sobre esses ensinamentos e como podemos, né, aplicá-lo no nosso dia a dia. Com a bênção de Deus e de Jesus, que assim seja.